Graças a Deus por mais uma manhã de vitória, mais uma manhã de paz. Que cada coração possa responder à presença de Deus e se encorajar em relação à bênção que o Senhor tem para as nossas vidas. Para hoje nós falaremos sobre o tema resistir ao diabo. E o texto de hoje é em Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Meus queridos que nos ouvem todas as manhãs, temos que dizer que nós estamos num mundo onde há uma força negativa espiritual que procura nos atingir espiritualmente. Algumas pessoas acreditam e fantasiam uma figura maligna como se ele tivesse chifre, rabos, etc, etc. Na verdade é uma ilusão, uma fantasiosa da mente, porque ele não é nada disso e nem se parece com isso. Seria até fácil confundir com algo muito belo e maravilhoso, porque também é uma criação de Deus. Mas infelizmente, mesmo sendo uma criação de Deus, já está condenado. Já está condenado. Porque o mesmo agiu de forma incorreta, procurando ser igual a Deus. Ao que parece, nosso mundo ainda continua agindo da mesma forma, dando prioridades a um espírito satânico para também exercer poderes que possam se parecer com o poder de Deus, embora seja impossível tal coisa. Impossível. Por isso, nós humanos começamos sempre a jogar para o diabo todos os nossos erros. Ah, foi o diabo que fez isso, foi o diabo que preparou aquilo, foi o diabo que provocou aquilo. Olha, na verdade, e para bem da verdade, o diabo é um ser vencido que apenas frustrado cria problemas para aqueles que o servem. Aqueles que estão em Cristo, a Bíblia diz, são uma nova criatura e o maligno não lhes toca. Não, o diabo não tem poder nenhum sobre a vida daqueles que servem a Deus. O diabo não tem poder nenhum sobre a vida daqueles que glorificam e se sujeitam ao Senhor. O texto está dizendo, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Bem, se eu resisto às tentações, ele não vai ter poder sobre a minha vida. Se resisto às tentações, eu não vou de maneira nenhuma me sujeitar e me tornar frágil para que ele tenha domínio sobre a minha vida. A própria Bíblia relata que o mundo jaz no maligno. Por quê? Por causa do seu domínio, do seu controle sobre vidas que não servem a Deus. Na verdade, o verso bíblico de hoje merece a atenção especial de cada um de nós. Para começar, ele nos garante que o diabo foge quando lhe resistimos. Essa é a grande verdade. Ele pode até investir, mas quando nós vamos de encontro com ele, ele é sujeito à autoridade de Cristo em nossas vidas e podemos com facilidade repreendê-lo e botá-lo para sair para fora. O cristão não é poupado de ataques ocasionais do tentador. Ele vem te apresentar algumas coisas para atrair. Vamos usar aquela figura do Éden. Ele vem te oferecer também do fruto proibido. É verdade que somos salvos e fomos libertados do seu poder. Sim, como propriedade inalienável do Senhor Jesus, chegaremos seguro ao alvo, que é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas mesmo assim, o diabo usa sua astúcia para tentar nos derrubar, para que o Senhor seja desonrado e não tenhamos paz no coração. Ele vai fazer suas investidas, vai te oferecer coisas que são indignas, principalmente nos negócios. Ele vai tentar fazer qualquer coisa. No lar, ele vai tentar
burlar a lar, a fidelidade conjugal, a desvio dos filhos, enfim, ele vai criar um monte de coisas para que possamos, na verdade, dar um espaço para a sua abordagem. Não é um assunto para esse texto, mas o diabo usa a nossa mente muitas vezes para colocar nela pensamentos que não são verdadeiros, dos quais muitos casais se separam por simplesmente um pensamento negativo de um dos cônjuges, que leva, afinal de contas, um grande desentendimento e até a separação. Ele coloca apenas pensamentos em nós para tentar desvirtuar a nossa vida em Cristo. O tentador tem facilidade para encontrar pontos de abordagem na vida quando não nos mantemos atentos, praticando a vontade de Deus, praticando o que lemos, por exemplo, em Romanos 6,11. Considerai-vos como mortos para o pecado. Bem, o texto está dizendo algo extraordinário. Considerai-vos como mortos para o pecado. Eu pergunto para vocês, espera aí, algum morto tem alguma reação? Não tem reação nenhum morto. Então se considere morto às tentações. Se considere morto à prática do pecado. Se considere morto para não fazer algo que venha contrariar a vontade de Deus em nossas vidas. É isso que nós devemos fazer, porque Ele nos aborda de modo que possa nos atrair. O inimigo, ele nunca mudou a sua astúcia nem a sua maneira de tentar, mas ele sempre procurou meios pelos quais possamos ser atraídos, porque ele conhece os teus desejos e a tua vontade, as quais podem estar fora do plano de Deus. Já o Senhor Jesus, homem perfeito, podia dizer, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. João 14,30. O príncipe deste mundo nada tem em Cristo. Nada. Aqueles que estão envolvidos com Satanás não têm parte de Cristo nas suas vidas. Aqueles que dão razão ao pecado, ao estado pecaminoso, não têm parte com Jesus, porque o pecado nada tem de Cristo. Enquanto vivermos no mundo, não somos e nunca seremos perfeitos e sem pecados como nosso Senhor. Mas podemos seguir o seu exemplo e colocar o diabo para correr, rejeitando os pecados que nos são oferecidos, com a palavra de Deus, a espada do Espírito, como também Jesus o fez em Efésios capítulo 6, versículo 17. Então, pensando bem agora, o texto bíblico de hoje associa a promessa a uma condição. Somos convocados a nos sujeitar a Deus, sermos obedientes a Ele. Assim poderemos empunhar corretamente a espada do Espírito. O Senhor Jesus sempre foi completamente obediente a Deus. Se nós não formos obedientes, não podemos, ou seja, não formos obedientes, podemos até ter a palavra de Deus na ponta da língua, mas ela não virá acompanhada da força do Espírito. Tem pessoas que nos citam dezenas de textos bíblicos como se aquilo fosse realmente mudar alguma coisa. Os textos bíblicos, eles não têm força nenhuma caso eu não esteja ligado ao Deus Todo-Poderoso, aquele que na verdade é representado pela linguagem dos versículos ou das partes das Escrituras. O que nós precisamos ter é força espiritual acompanhada do conhecimento. Obviamente, esse é o motivo pelo qual falhamos diante de muitas tentações. Julgamos que por simplesmente conhecer, seremos livres e capazes de termos força para tal momento. O que precisamos é conhecer e viver uma comunhão de santificação com o Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, que Deus os abençoe, tenham um bom dia e pensem nisto.